Aqui quem tá falando é a professora Janaína Larissa de Biologia. Mas enquanto toda essa pandemia não passa e a gente volta à nossa rotina, a gente vai se encontrar dessa forma. Tudo bem, galerinha do nono ano, como o próprio slide já está dizendo, vamos fazer uma revisão do nosso assunto de genética, que era o que a gente já estava trabalhando, certinho? Então vamos lá, ó, só lembrando, o que é genética? Esse nome que é tão conhecido. Genética é a parte da biologia que vai estudar as características hereditárias, o processo de hereditariedade, né? Na passagem dessas características. Você pode olhar agora para algum familiar seu e perceber que aí em você, a cor do cabelo, a cor do olho, a cor da pele, algum traço seu realmente é parecido com alguém da sua família, né? Vem de alguém da sua família, da sua geração. Então, a genética, ela justamente está envolvida aí. E genética lembra o quê? Lembra gene, né? Então, gene é o segmento de DNA. DNA é um ácido nucleico, é um segmento de DNA que é responsável por determinar certa característica. Então, vai ter um gene no seu DNA responsável pela cor do seu cabelo, pelo formato do seu cabelo, pela cor do seu olho, por todas as características que você apresenta. Então, alelos é justamente o que a genética escolheu para representar as características estudadas dentro da hereditariedade. Nossos alelos, eles são representados por letras maiúsculas e letras minúsculas, certo? Então, nós temos algumas classificações para entendermos como é essa expressão alélica. Nós temos alelo heterozigoto e alelo homozigoto. Quando você ouvir alelos homozigoto, esse homo já lhe dá uma ideia de igual. Então, os alelos serão representados por letras iguais. Então, eu vou ter um azão, azão, ou vou ter um azinho, azinho. As letras iguais, como você pode ver aí no nosso exemplo. Quando dissermos que o alelo é heterozigoto, esse hétero vem de diferente, então nós teremos um alelo, um par de alelo, representado por letras diferentes. Letras diferentes como assim, professora? Um A e um B? Não. Um Azão, um A maiúsculo e um A minúsculo, como podemos ver aí na nossa figura. Locus gênico, como a gente disse popularmente, é a casinha do gene. É onde o gene, onde determinado gene, ele está localizado lá no DNA, lá no cromossomo. Certo? Outra classificação que temos relacionada aos alelos é se eles são alelos dominantes ou alelos recessivos. Pela denominação dominante, você já tem uma ideia que esse alelo tem uma característica, né? Um up a mais do que o recessivo. Os alelos dominantes são aqueles que tanto vão expressar a sua característica quando apresentarem homozigose ou heterozigose, certo? Um azão, azão, pode ser um alelo dominante, assim como um azão, azinho, um heterozigoto, pode ter a característica dominante. O alelo dominante, ele inibe a ação da característica representada pelo alelo recessivo. Então, o alelo recessivo, ele só vai conseguir expressar sua característica genética se ele vier em homozigose. Então, só teremos alelos recessivos homozigóticos. Vale lembrar também dos nossos conceitos de genótipo e fenótipo. Gente, é fácil. No fenótipo, já vou entrar no conceito do fenótipo. O fenótipo é aquela manifestação da característica do genótipo, é aquilo visível, certo? Enquanto que o genótipo está determinando lá no seu cromossomo, lá no seu DNA. Então, você aí que tem cabelo loiro, por exemplo, no seu genótipo, na sua constituição genética, existe um par de alelos representando um gene que determina que a cor do seu cabelo é loiro. Mas e se você não vê, você não está vendo aqui o genótipo, você está vendo o fenótipo, que é a manifestação dessa característica. O fenótipo, ele pode sim receber influências do ambiente, como a cor da pele de alguém que trabalha sendo exposto ao sol, receber muita iluminação e com o tempo escurecer essa pele. Então, o fenótipo, ele pode sim receber manifestação do ambiente, influência do ambiente. O seu genótipo não, o seu genótipo é hereditário. Então, como já está dizendo aí, o heredograma, ele é uma representação.
É aquilo que a gente quer observar e analisar de uma maneira mais gráfica, mais simbólica. Nós temos aí a árvore genealógica, que é aquilo que a gente costuma fazer dentro da nossa família, para entender de onde a gente vem, para colocar em prática a visualização dos nossos ancestrais através de um gráfico, que se chama árvore genealógica. Na genética, para fazer um aconselhamento genético ou tentar entender o mapeamento genético, a gente usa o heredograma. Como eu acabei de falar, né, podemos observar que o heredograma ele é construído a partir de quê? De símbolos. Então, esses símbolos são os mais conhecidos e mais usados dentro de um heredograma, né? O sexo masculino é um quadrado, o sexo feminino é um círculo, o sexo indefinido ou desconhecido, um losango. E a partir de todos esses símbolos que vocês estão observando aqui no nosso slide, nós construímos um heredograma desse tipo aí. É o seguinte, como é que a gente organiza um heredograma? Vamos relembrar, quer dizer, vamos revisar que isso a gente aprendeu direitinho em sala de aula. Na parte horizontal, a gente vai caracterizar as linhas, então a gente vai usar os algarismos romanos, né? Primeira linha, segunda linha, não tem aí nessa figura, mas eu tenho certeza que vocês relembram disso e tem a anotação no seu caderno também. Quantas linhas tem? A gente coloca em algarismos romanos. Cada indivíduo do heredograma, ele também precisa ser identificado, e aí a gente vai usar os números normais, aqueles que a gente está acostumado que não são os romanos. Dessa maneira, você tem duas formas de fazer. Você pode colocar em ordem crescente, como nós estamos vendo aí no heredograma, que é o jeito que eu mais trabalho, e você também pode colocar em ordem crescente por linhas, certo? O que é que está circulado aqui nesse heredograma exemplo? Aí eu circulei o cruzamento-chave, o famoso cruzamento-chave, que é o cruzamento que a gente começa por ele, a gente procura, visualiza o heredograma, entende um pouco dele visualizando e já vai identificar o nosso cruzamento-chave. A partir do cruzamento-chave, a gente começa a colocar os genótipos dos envolvidos. Lembrando que os símbolos que estão pintados, como a gente pode ver aqui, estão preenchidos de cor preta, é o que a gente costuma dizer de indivíduos afetados pela característica genética a ser estudada. Nem sempre são os indivíduos doentes. Ao identificar o cruzamento-chave, como se faz, professora? Você vai procurar aquele casamento, aquela união, aquele casamento, em que os pais apresentam características que o filho não apresenta, ou vice-versa. Nesse cruzamento-chave destacado aqui no nosso slide, nós temos o número 12, um sexo feminino afetado, que casou com o sexo masculino, número 13, também afetado, e tiveram uma filha de número 14. E essa filha não apresenta o fenótipo afetado. Como ela não está pintada de preto, ela apresenta o fenótipo normal para essa característica, certo? Então, esse é um cruzamento-chave. O que significa dizer que os pais que apresentam uma característica que a filha não apresenta, essa característica é de caráter dominante, podendo ser alelo homozigoto ou heterozigoto. Enquanto que a filha de número 14, ela é recessiva e não é afetada. O caso contrário também pode acontecer. Se os pais não forem afetados e o filho ou a filha apresentar o símbolo afetado, apresentar a característica afetada em questão, essa característica será recessiva, já que o filho ou a filha apresenta e os pais não a apresentam. Monge que vivia em seu mosteiro e se apaixonou pelas características genéticas, pelo fato de estudar os cruzamentos entre suas plantas e observar o resultado disso. Quais plantas ele utilizou? Ele utilizou a ervilha de cheiro, conhecida como nome científico de Pisum sativum. Mas isso não importa para vocês agora. O que vocês precisam lembrar, galera do nono ano, quais foram as características que fizeram Mendel escolher a ervilha. Será que ele preferia a ervilha e não milho verde? Nada disso. A ervilha de cheiro era uma planta fácil de ser cultivada lá no mosteiro, apresentava resultados rápidos de seus cruzamentos. Todas as características daquela planta eram fáceis de ser observadas. Tamanho da planta, cor da semente, formato da semente. E por isso, Mendel escolheu a ervilha.
O que foi que aconteceu? Ele começou a fazer cruzamentos e observar o resultado desses cruzamentos. Quando ele cruzava plantas com sementes amarelas e sempre dava sementes amarelas, ele chamou aquilo de gametas puros. Quando ele começou a cruzar plantas de sementes verdes e o resultado eram apenas sementes verdes, ele também chamou aquelas plantas que possuíam gametas puros. Então, ele começou o seu primeiro cruzamento separando plantas que tinham gametas puros. E hoje a gente sabe que ele chama essa parte de geração parental. Então, ele pegou uma ervilha, uma planta, né, uma ervilha de cheiro que tinha a sua semente de cor amarela e uma planta que tinha a sua semente de cor verde. E fez um cruzamento. Dois gametas puros, né, duas plantas de gametas puros, fez um cruzamento. O resultado foi: existiam plantas apenas com sementes amarelas. Esse primeiro resultado ele chamou de geração filial 1, ou como a gente conhece de geração F1. Então ele pegou mais dois exemplos, né, dois indivíduos que foram resultados dessa geração F1 e cruzou entre eles. Para a surpresa de Mendel, dessa vez não houve só ervilhas de cor amarela. A maioria daquelas ervilhas apresentavam sementes de cor amarela, porém, também surgiu ervilhas de cor verde. Então, veja só, a partir disso, que ele chamou de geração F2, esse cruzamento final, cruzamento entre plantas de F1, o resultado ele chamou de F2. A partir desses cruzamentos, Mendel teve noção de dominância e recessividade. Nós temos aí o cruzamento genético, o cruzamento entre alelos que representam as características que querem ser estudadas. Nós temos duas formas de apresentar os cruzamentos. Você pode fazer pelo quadro, como está aí, dispondo os alelos de forma vertical e horizontal, da mesma maneira que você pode fazer esse cruzamento genético também linear, que é o que vocês viram que tia Ruiva costuma mais usar em sala de aula, né? Que é o cruzamento de forma linear. O importante é a dinâmica do cruzamento é relacionar os alelos de um indivíduo com os alelos do outro indivíduo. Nós teremos um resultado de 4 par de alelos diferentes, apresentando 4 novos indivíduos diferentes. Isso para a primeira lei de Mendel.